Fala, torcedor vascaíno. Muito bom dia para todos vocês. Vamos falar sobre o jogo de ontem do Vasco. Jogo em São Januário. Vasco da Gama 1, Internacional 2. Uma derrota que atrapalha e muito a caminhada do Vasco para permanecer na primeira divisão. Pela segunda vez consecutiva, o time do Ramon Dias, com ele, sofre 2 derrotas seguidas. A outra foi lá no primeiro turno, já no finalzinho, quando o Ramon Dias ainda estava chegando, ainda estava conhecendo o elenco. Foram as derrotas para o Atlético Paranaense em São Januário e a derrota para o Corinthians na Neoquímica Arena. Ontem, o Ramon Dias ele mudou a estrutura de jogo do time. O time vinha jogando no 4-1-4-1 e ontem a estratégia dele foi jogar, aí fica a critério, eu acho tudo a mesma coisa. No 4-3-1-2, um losango com Zé Gabriel, Paulinho aqui, Praxedes e Paí à frente, Gabriel Peck e Verratti na frente com a linha de 4 atrás. Por que 4-3-1-2? Porque eu tenho Zé Gabriel, eu tenho Paulinho e tenho Praxedes. Então, 4, 3 aqui e 1. E 2 na frente, que são os 2 atacantes. Ou 4-4-2 em forma de losango, tá? Tanto faz. Essa estrutura de jogo não deu certo. Não deu certo por quê? Quando você joga no 4-1-4-1, você tem 5 jogadores no seu meio campo. E aí você fortalece o seu meio de campo. Você tem mais jogadores povoando o setor. Quando você joga nessa formação de ontem, o que aconteceu? O Vasco perdeu a pressão pelos lados do campo. O Vasco não teve essa pressão pelos lados, até porque não tinha ninguém jogando por esse setor, por esses setores, nem pelo lado direito, nem pelo lado esquerdo. O Peck, que normalmente faz essa função, estava fazendo dupla de ataque com o Verratti, então ele não estava pelo lado. O Paí, que normalmente gosta de jogar pelo lado esquerdo, caindo para dentro, veio jogar por dentro, então o Vasco não tinha aquela marcação pelos lados, o Vasco ficou vulnerável nesse setor. E na hora de fazer a marcação-pressão, o que acontecia? Como o Peck estava à frente junto com o Verratti fazendo dupla de ataque, só tínhamos quem? Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho para fazer essa pressão. E aí, 3 jogadores apenas. O que aconteceu? Abriu-se um buraco no meio-campo do Vasco, na intermediária do Vasco. E aí, quem trabalhou nessa intermediária livre de marcação? Alan Patrick. Alan Patrick trabalhou com muita liberdade. Então, as nuances táticas foram essas. Um Vasco que mudou a maneira de jogar para enfrentar o Internacional, uma maneira que não deu certo, porque o Vasco concedeu espaços, o Vasco até começou bem a partida. E aí, quando eu falo começar bem a partida, eu falo na questão do ímpeto, a vontade de vencer. Apenas isso. O Vasco deu até o gol do Internacional um único chute a gol, que foi um chute do Verratti, que o Rocher defendeu. A bola sobrou para o Paí, que iria finalizar, mas teve a pressão do jogador do Internacional atrapalhando. Provavelmente, se essa bola entra, acredito que o gol seria anulado, porque achei o Verratti em posição de impedimento. Mas foi o único chute a gol do Vasco, antes do gol do Internacional. Então o Vasco, além de ter tido esses problemas defensivos, não, esses problemas táticos, a mudança não ter dado certo, o Vasco é um time que tem tido dificuldade de criar situações de gols. Contra o Flamengo criou bastante, ok, mas e os outros jogos? Contra o Fortaleza, o Vasco ganhou o jogo, tal, mas não criou tanto. O Vasco tem tido dificuldades de criar situações
de gols. O Ramon Dias, vendo então que o sistema que ele implantou para o jogo não deu certo, ele mudou durante o jogo para jogar no 4-3-3. Jogar no 4-3-3. Falando sobre o gol do Internacional, por que o gol sai? Um dos motivos. O Paulinho foi o jogador quem perdeu a bola, dando origem ao contra-ataque do Internacional, que foi a primeira chegada do Internacional com finalização perigosa. O Paulinho, ele estava pelo lado direito, com a bola, tendo a pressão da marcação, mas sozinho, não tinha pelo menos mais um jogador para dar opção ao Paulinho de passe. Quando o Vasco estava jogando nesse 4-1-4-1, você via algumas triangulações, ou pelo menos dois jogadores no mesmo setor, normalmente o lateral e o meia que cai por ali. Ontem não se viu isso, não se viu o meia junto com o lateral. E aí o Paulinho recebe a pressão, perde a bola, o contra-ataque é ligado, e aí teve o problema que eu mencionei do meio de campo do Vasco despovoado, onde o Alan Patrick brincou de jogar bola com espaço, ele jogou. Ele na intermediária do Vasco recebe a bola, dá um belo passe por cima da zaga, o Maurício vem de trás, entrando entre os zagueiros, sai na cara do Léo Jardim, fazendo ali 1-0 para o Internacional, isso aos 19 minutos do primeiro tempo. Ali, o Vasco se perdeu na partida completamente, e o Internacional soube explorar muito bem o clima que se criou com o gol. O time do Vasco é um time hoje que sempre que joga em São Januário, ele joga sob forte pressão. Pressão da tabela, pressão da situação que está acontecendo e pressão da torcida. Então, os jogadores sentiram e o Internacional soube tirar proveito dessa situação. O Inter tranquilo, jogando bem, ganhando por 1-0, explorando o desespero do Vasco. E do gol do Internacional aos 19 minutos até o final do primeiro tempo, foi um Inter dominante na partida, foi um Inter que sabia o que iria fazer em campo, um time muito consciente, um time que explorou bem os lados do campo, já que o Vasco, como estava jogando em um sistema diferente, o Vasco concedeu generosos espaços pelos lados, concedeu generosos espaços por dentro, pela mudança de esquema, porque, como eu falei, quando você joga num 4-4-2, você não tem os jogadores de lado de campo, consequentemente, o lateral ou o ponta adversário vão deitar e rolar por esses setores, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, tranquilamente, porque não tem marcação ali. E no meio-campo, você só tinha Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes fazendo pressão, ou seja, só 3 jogadores, e aí você abre um buraco no meio-campo. Quando você, por exemplo, está fazendo pressão e perde a bola no contra-ataque, você está vulnerável na marcação. E aí o Internacional também tinha espaços por dentro para jogar. E aí o Inter fez o primeiro gol, fez um segundo gol que estava em impedimento do Valência, teve outros lances perigosos e o Vasco até saiu no lucro, indo para o intervalo só perdendo por 1-0. Poderia ter ido perdendo por mais. Veio o intervalo e depois no segundo tempo o Ramon Dias não fez as alterações, até acho que já deveria ter feito, porém tem uma questão. O elenco do Vasco não é um elenco grandioso. 2 peças, uma que em forma é titular nesse time e uma outra que também pode ser titular ou é o primeiro jogador a entrar, tá? Falo de Rossi e de Marlon Gomes, não estavam à disposição ontem. Então o Ramon Dias também olha para o banco e deve pensar, eu vou colocar quem? Quem entra nesse time para poder fazer a diferença? Achei só que ele demorou muito para mexer. Foi mexer lá para os 20, pouco mais dos 20 do segundo tempo. Mas também tento pensar com a cabeça dele. Vou colocar quem?
As peças são... Ele não confia. Para demorar a mexer é porque ele não confia. Então, vem o segundo tempo, o Vasco já havia mudado a forma de jogar, não as peças. O Vasco passou a jogar no 4-3-3. Começou bem no segundo tempo, com ímpeto, com pressão, só que esbarrou num velho problema, a questão da falta de criatividade. Com a mudança de esquema, o Peck ficou pelo lado direito, o Payet pelo lado esquerdo, para ter jogadas pelos lados e também marcação pelos lados. Só que o Vasco tem pecado na falta de criatividade. O Vasco teve a bola, teve a posse no segundo tempo, fez uma pressão ali, que durou, eu diria... Ela alternou, né? Ela foi até os 13 minutos, quando o Inter fez o segundo gol. Ali até os 13 minutos, o Vasco rodava a bola de um lado para o outro, tentava, mas sem sucesso. Por quê? A maneira que o Vasco faz para tentar criar as suas jogadas facilita a marcação adversária. Porque uma defesa bem postada, ela vai facilmente aniquilar as suas jogadas quando você só pensa em da intermediária jogar a bola na área. Ou chega no fundo e cruza na área. O goleiro do Inter tem 1,95 m, é um armário. Ele sai do gol e pega a bola. Tem que ser um cruzamento muito bem feito. E aí o Vasco, só bola na área, pega a bola, joga na área. Você não via uma bela enfiada por dentro para pegar o Verratti em condições de fazer o gol. Você não via tantas triangulações. É isso que quebra uma defesa adversária. E não jogar bola na área. Bola na área é o que o adversário quer. E o Vasco ficou nisso, até os 13 minutos, quando num chutão do Rocher, teve um bate-rebate ali pelo lado esquerdo de defesa do Vasco, direito de ataque do Internacional. O Valência ganha no corpo do Léo. O Léo foi mole na bola. O Valência entra em diagonal, chuta, fazendo 2-0 para o Internacional. Ali o Inter praticamente matou o jogo, porque o Vasco até se lançou, continuou se lançando mais à frente no jogo, mas sem sucesso, sem criar jogadas de perigo. Muita bola aérea e muita bola aérea. O Vasco foi um time sem ideias para fazer os seus gols. Ah, mas fez o gol de cabeça numa jogada de bola aérea aos 39 minutos com o Alex Teixeira. Ok, mas quantas bolas o Vasco lançou na área para fazer esse gol? Várias. Então é uma jogada muito aleatória. Ah, joga na área, vamos ver o que acontece. Então faltou criatividade esse meio campo do Vasco. O Vasco até teve, como fez o gol aos 39, e aí a gente teria aí, pelo menos aí, mais uns 10, 12 minutos de jogo, o Vasco teve possibilidades de empatar. O Vasco esboçou uma pressão no final. Só que essa pressão ela foi brecada pelas expulsões de Paulinho, que para mim foi uma expulsão justa. Paulinho muito pilhado no jogo. E pela expulsão do Eric Marcos. Essa, para mim, foi uma expulsão exagerada. Não achei que a segunda falta dele foi falta para cartão amarelo. O Paulinho, sim. E aí, a expulsão do Paulinho brecou muito a reação do Vasco. E a expulsão do Eric Marcos foi só o fechamento do caixão da reação do Vasco. O Vasco não teve mais forças para conseguir alguma coisa. O Inter até teve no contra-ataque a chance de fazer o 3-1, não o fez. E aí o jogo termina 2-1 para o Internacional. Uma derrota muito ruim. A rodada de quarta-feira já foi ruim para o Vasco. A única coisa que prestou foi a derrota do Goiás. No mais, resultados desastrosos. Ontem o Vasco contribuiu ainda mais para a rodada ser ruim para ele. E tivemos também a vitória do Santos sobre o Coritiba, que era uma vitória esperada. Qualquer outra coisa diferente da vitória do Santos contra o Coritiba seria uma zebra. Então o Vasco agora
caiu uma posição dentro da própria zona do rebaixamento, 18º colocado com 30 pontos. O Santos, que é o primeiro fora da zona, tem 33 e 9 vitórias. O Vasco tem 8. O Vasco precisa obrigatoriamente vencer o Goiás no domingo e torcer pela derrota do Santos contra o Corinthians para poder o Vasco sair da zona do rebaixamento, até porque o Vasco empataria em pontos com o Santos em 33, mas o saldo do Vasco é melhor, eles empatariam em pontos, empatariam em número de vitórias, mas o saldo do Vasco é melhor ou menos pior, né? Porque os dois estão com saldo negativo, mas o saldo do Vasco é melhor que o saldo do Santos, no segundo critério de desempate. Então, o Vasco vencendo o Goiás e o Santos perdendo para o Corinthians, o Vasco passaria o Santos e ficariam Goiás e Santos. O Vasco passaria o Goiás, passaria o Santos e ficariam na zona do rebaixamento o Goiás e o Santos. O Vasco não tem mais o que inventar. Acredito que o Vasco precise voltar para o esquema que vinha jogando. O Vasco precisa voltar para o esquema que vinha jogando e que vinha dando certo. O Vasco precisa rever a questão de algumas peças. Payet e Praxedes no mesmo time não vai dar certo. Não vai rolar. O Vasco precisa ter novamente os jogadores de lado de campo para fazer pressão quando o time adversário tiver a bola. Não dá para deixar os corredores livres para os adversários jogarem. Acho que foi um erro do Ramon Dias. Por isso que o 4-4-2 ele entrou em desuso no futebol mundial. Ninguém mais joga no 4-4-2. Até se defende no 4-4-2, mas para jogar no 4-4-2 não dá mais. Por quê? Porque se você jogar no 4-4-2, você não tem os jogadores de lado de campo fazendo a marcação. Então, o Ramon Dias precisa voltar ao esquema que ele vinha adotando, 4-1-4-1. Não dá para jogar Verratti, Payet e Praxedes no mesmo time, que são 3 jogadores pesados, lentos na recomposição e para marcar. Então, o Verratti não pode sair do time porque é o jogador de referência. A bola precisa chegar nele. Paulinho e Praxedes tem que definir. Ou joga... Paulinho e Praxedes não, perdão. Payet e Praxedes. Tem que definir. Ou joga o Payet ou joga o Praxedes. Paulinho jogando pelo lado é um desperdício. Paulinho tem que jogar ali por dentro, fazendo a função que a gente chama ali de meio espaço. Ali, por dentro até a meia direita. Da meia direita para dentro, mas não deslocadão pelo lado direito. Ali é papel de um ponta. Tem que ser o Rossi ou até um Marlon Gomes, que tem essa característica de arrastar, de ir para dentro do adversário. Paulinho é um jogador de meio campo. Tem que jogar por dentro. E aí pode ser ele com o Payet, ou ele e o Praxedes. E aí o Ramon Dias é quem vai definir ou um ou outro. Talentosamente, o Payet joga mais que o Praxedes. Agora, eu tenho que reconhecer que os melhores momentos do Vasco com o Ramon Dias foi com o Payet no banco, com o Praxedes jogando. Então, o Ramon Dias vai ter que rever aí como é que ele vai fazer. Vai ter que ver a questão da estratégia para o jogo do Goiás. Um jogo difícil, campo pequeno, torcida em cima fazendo pressão. O Goiás vai abusar muito da bola aérea. Tem o Matheus Babi, que é um centroavante de mais de 1,90 m, um cara enorme. E a defesa do Vasco vai ter que tomar cuidado. Eu colocaria o Maicon para jogar. Até para poder o Vasco se precaver dessa bola aérea. Como é um campo menor, as bolas vão chegar dentro da área sendo cruzadas do fundo com muita facilidade. E o Maicon estando ali, o Maicon para marcar o Matheus Babi, seria uma situação interessante. O Léo não está bem, falhou ontem, não tiraria o Léo pela falha, mas sim pelos últimos jogos. Beleza, pessoal? Então é isso. Vasco 1, Internacional 2, derrota dolorida, uma derrota perigosa e que deixa o Vasco numa situação complicada dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. 9 jogos faltam para o término da competição. O Vasco tem 4 jogos em casa, sendo que um é clássico com o Botafogo e 5 jogos fora. O Vasco tem que ganhar pelo menos aí 5 jogos para ver o que vai arrumar. Tem que ganhar os 4 jogos em casa e beliscar uma vitória fora. Não tem o que fazer. Então é isso. Um abraço. Desde já um bom final de semana para todos.
e a gente se encontra domingo para falar de Goiás e Vasco. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.